Apareceu, vamos ver. Se fica, peraí, 3, 4, 5 segundos. Ficou. Ficou. Sim, já está no 9 segundos, 10 segundos. É. 11, 12, 13, que nem foguete quando vai voar. Não, eu estava esperando para ver se ele ia afirmar. Vamos lá. É do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 58. Ganhar. Faz a prece, tá? Tá. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, através de Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Desse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta sambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente às situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Senhor, reunidos aqui estamos mais uma vez para dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. É necessário buscar, conhecer e entender para melhorar. Como evoluir sem saber, sem ter conhecimento, sem procurar, questionar, perguntar. Ficaremos sempre no mesmo lugar, voltaremos sempre ao mesmo ponto. Eu sei que tu espera de nós a evolução e o crescimento. Por isso estamos aqui todas as semanas, em busca do conhecimento, da sabedoria, que realmente são os valores que nós levaremos para a eternidade. Os outros fazem parte do nosso dia a dia, mas não nos acompanharão. Só os valores morais irão conosco. Por isso é importante saber, conhecer, entender. Que tu estejas conosco, cobrindo-nos com a tua misericórdia, com as tuas bênçãos. Que nos permita ainda estar juntos aqui. Mesmo que nós não possamos contar com muitos participantes, mas não tem problema. Estaremos aqui juntos, porque o nosso objetivo é um só. E nós queremos. E sabemos que contamos com a presença daqueles nossos amigos espíritos que são os encarregados deste trabalho ao nosso lado. Então vamos juntos dar início a esse estudo, contando com a vossa proteção
e com o auxílio dos nossos irmãos. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Vamos em frente. Vamos em frente. A lição é vamos em frente. Não é isso? É isso aí, né? Vamos continuar. Vamos em frente. Podemos parar enquanto pudermos, né? O Livro dos Espíritos, 651, se eu não me engano, tá certo? Pergunta 651. Isso aí. Da Lei de Adoração. Sim. Perguntei. Vai falar alguma coisa? Pode ir direto para a pergunta. Não, estamos falando sobre, né, o Kardec dividiu, né? Nós estamos no objetivo da adoração, para a gente entender um mínimo, né? Qual é esse objetivo, né? Por quê, né? Nós já vimos duas perguntas, né? Em que consiste a adoração? Origina-se de um sentimento inato. Agora vamos para a terceira pergunta sobre esse assunto, né? Vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 2, da parte terceira do livro, na pergunta 651, da parte do objetivo da adoração. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Nossa, o Kardec pergunta uma coisa que nós não temos, né? Como boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite, Afrane. Boa noite, Elisa. Boa noite. Nós não conseguimos alcançar muito tempo lá atrás, né? Você vê agora que está nesses lances das pirâmides aí que aconteceu, né? Assim, há uma nova teoria, né? Que sobre embaixo da pirâmide tem um monte de coisa, né? Quer dizer, nós estamos descobrindo coisas referentes ao nosso passado e, se for olhar, estamos assim muito... Daquela brincadeira, está frio, está quente, ainda está muito frio, né? Muito frio. A gente não consegue enxergar lá atrás. Existe uma turma aí, espiritualista, e eu acho até interessante que a maioria deles respeita muito o espiritismo, Allan Kardec, e eles estudam muito as mitologias. E as mitologias, todas elas falam de coisas de um modo que o pessoal da época também conseguia se expressar, né? Sobre essas questões de coisas da antiguidade que nós não compreendemos ainda hoje. E estamos aprendendo, descobrindo. E essa pergunta é isso, né? Essa questão de houve algum povo, em algum momento, em algum lugar, né, que era destituído de todo sentimento de adoração. Olha só, será que existiu onde hoje é a Ásia, por exemplo, um povo que, né, onde é a África, né, aqui no Brasil? É uma pergunta muito... É uma pergunta complexa, né? É. Porque, cara, assim, o ser humano, daquelas eras priscas lá, do que a gente tem conhecimento razoável, né? Uhum. Sempre achava assim, o que ele não podia explicar era tão sobrenatural na cabeça dele, naquelas ideias diminutas que eles tinham, que ele tinha que ser adorado. Eles tinham uma forma estranha de adorar, isso é bem verdade. A forma deles adorarem era muito estranha. Mas eles tinham sempre um minuto de adoração ali, ou era as estrelas, ou o movimento das estrelas, ou era o trovão, era o raio, era a chuva, era, sabe, tinha que agradar o Deus, matava a gente, bebia o sangue, mas tudo para agradar a Deus, entendeu? Então, assim, eu nem posso responder essa pergunta, porque o que eu conheço da antiguidade não tem povos Não, sem o que a adoração. gente conhece, não existiu esse povo, pelo que a gente conhece. Mas eu Não é acho que isso? pode ter existido, sim. Porque eu acredito em Não. tudo. Pois é, mas aí, Eu não sei, porque tem um ser humano muito doido aí, né? sim, agora veja bem, já que estamos falando de adoração, e aqui na resposta, que ainda não lembro, mas só para adiantar um pouco, a questão do ateu, né, o ateísmo. Você está perguntando, houve algum ateu, povo
povo que compreende não uma porção de gente, né? Uhum. Porque se tiver uma tribo aqui com 100 pessoas, 99 acreditar em algo supremo, algo superior, e um não acreditar, apenas um ateu. Né? Mas a Você está pergunta é falando de não, todos, né? todos. Esse aqui foi a... É por quê? Muitos desses espíritos, talvez a gente não saiba, né? Estão aqui há muitos milênios, né? Muitos quaquilênios, digamos assim, né? Que nem o dia do tio Patinhas, é o quaquilhão, né? Os quaquilênios, né? E eles viram o que aconteceu. Quando a gente pega a Bíblia, toda hora lá, na época Abraão, não sei quem, aparece um anjo para bater um papo com ele, né? E a gente sabe que aquela questão de anjo não é anjo, são espíritos superiores, mensageiros de Deus que estavam lá, que o ambiente ainda era propício para a aparição deles, né? E, logicamente, aqueles espíritos que o recebiam também tinham um grau de mediunidade, né? Que o viam, conversavam com eles, tinham um grau de mediunidade muito grande, né? A gente vai lendo isso na Bíblia, né? Então, esses espíritos, e muitos desses espíritos estão ainda conosco, ajudando a gente na nossa evolução. Não vieram, né? Grande parte chegaram, ficaram um pouco, foram embora. Mas muitos estão aí, né, nos ajudando a, né? E essa questão do ateísmo, vamos falar agora do ateu, porque quem, quem é destituído do sentimento de adoração, aparentemente é o ateu. Mas se a gente for olhar a causa do ateísmo, né, a gente vai ver que, no fundo, não existe essa conversa como é falada. Porque o ateu sempre acredita em algo, adora algo. Ah, eu sou ateu porque eu sou cientista, não acredito em nada que está na Bíblia, não acredito em nada que me ensina, né, que o pessoal fala, o padre, o pastor, o espírito, seja lá quem for, Você aquele tudo é acredita no abobrinha, palpável, né? mas acredita no palpável. Né? E o palpável ele não entende que vem de algum lugar, a inspiração para chegar àquele palpável. Né? Então, se a gente for olhar, mesmo aquele que se diz ateu, sempre adora algo. De repente, ele é ateu, mas adora um metal, metaleiro. Quando entraram o Mendes lá no pau. Nossa, tá entendendo? Então não existe essa palavra totalmente ateu no nosso planeta. O que significa é que, digamos que algumas pessoas, devido a alguns dramas do passado, né, alguns traumas que aconteceu, devido ao que escuta realmente, poxa, tá mal, muito isso aí está mal explicado, está mal conduzido, eu preciso de algo mais, né? Aí se torna, desacredita naquilo. Mas no fundo, o sentimento está lá. Está mal trabalhado o sentimento. Está bem mal trabalhado. Né? Principalmente quando a gente fala em ciência. Né? Apesar que um dos maiores cientistas que já existiu, né, o Einstein era totalmente, né, era judeu, seguidor do judaísmo legal mesmo, né? Quando entraram até com a mecânica quântica, né, ele falou, ó, estou gostando muito não que Deus não joga dados, por causa das incertezas que existiam, né, na teoria, e existe ainda, né? Hoje é física quântica, né? Quer dizer, nessa questão aí de povo destituído de todo sentimento de adoração, os espíritos vão ser bem taxativos na resposta, tá? Bem taxativos. Querem falar alguma coisa? Consuelo? Não, eu tô ouvindo, peguei no meio, né? Mas eu entendi o Não, que não, que você você está pegou no falando. início. Pegou no início. Pegou no início. A gente estava começando aquela hora. Aí a gente vai ver essa questão de adoração, como nós também, a página do início, como certas páginas estão casando com o estudo. Está falando que Jesus fala como é mesmo? Ele diz, você tomar cuidado, né, com ganho para não perder a alma, não é isso? Peraí, deixa eu Porque, ler para ler exatamente o que fica está bem escrito. legalzinho. Peraí. É.
Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Então, nessa confusão de nós estarmos aprendendo isso aí, que a página vai falar sobre isso, né? Está aprendendo a trabalhar, né, esses ganhos nossos. Nós, às vezes, nos perdemos nessa questão da adoração, né? Porque nós passamos a adorar o quê? Você falou no início, quando não entendia nada, adorava pedra, adorava cavalo, adorava raio, trovão, né? E, ultimamente, nós estamos tão perdidos, estamos adorando muita gente mesmo, né? Mitos, criando mitos. Olha só como é que na nossa, na atualidade, né, nós ainda estamos. Quer dizer, essa questão de adoração, por isso que o Kardec coloca aí, o objetivo da adoração. A gente saber por quê e o que nós devemos realmente adorar. E a questão de adoração é só um que nós devemos adorar. Tá? Com todo respeito, é só a Deus. Né? Não temos Jesus, poxa, tudo bem, é o máximo, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, né? Modelo e guia, etc, 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 mas não é motivo de adoração também não, gente. Não é. É um ser muito mais avançado que nós, muito mais adiantado, mas a adoração é somente a um. E nós vemos Paulo o tempo todo, Paulo, apesar de ter virado cristão, né, totalmente aquela mudança dele, mas em momento algum a adoração dele sempre primeiro ele coloca Deus em primeiro lugar. Isso é muito, muito, muito interessante. Né? Ele realmente entendeu a proposta todinha. Teve dificuldade de aplicar a proposta, porque é igual o André Luiz nos livros, né? Toda hora, de vez em quando, o André Luiz quer dar um supapo, dar um cabo de arraia, né? Uma rasteira em alguém, né? Quer dizer, demora a pessoa botar aquilo tudo na prática 100%, mas o entendimento é mais rápido, né? O intelectual sempre vem mais rápido. Então, até hoje, nós temos esse problema de adoração. A gente desvia esse sentimento inato, né, para outros lados. Aí a gente falou sobre o metaleiro, né? A Lady Gaga vai vir agora. Tem gente fazendo de outros estados, já passeando em Copacabana para aprender o negócio para no dia do show, que eu nem sei quando vai ser. Né? Acho que é dia 3 de maio, eu acho. Pois é, tinha uma menina em Copacabana, acho que antes de ontem, não sei de onde, né? Já olhando, mas se imaginando no show da Lady Gaga. Né? Isso. Muita Aí você vê, imaginação. pois é, hoje o Michael Jackson, né? Um dia botava o cabelo pro lado de cá, todo mundo no outro dia estava com o cabelo do lado de cá. Aí ele mudava pro lado oposto, todo mundo com o cabelo oposto, do lado oposto. Então, nós temos esse sentimento inato, tá? É tão forte que a gente não sabe direcioná-lo. Essa é a palavra, direção, direcioná-lo. Porque, na realidade, esse sentimento tem que ter o quê? Em relação sempre o quê? Ao ser criador. E nós, na nossa carência, né, afetiva, emocional, etc, 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 direcionamos ele para o oposto. Mais uma vez, prova que essa questão do ateísmo é algo figurado. Lá nos Estados Unidos, uma vez eu li na revista Veja, foi lá que eu entrei na doutrina espírita, 98, 2000, e a igreja que mais crescia nos Estados Unidos era a igreja dos ateus, tá? Estava crescendo demais. E em 2 anos lá, o fundador, o Papa do ateísmo lá, já estava com não sei quantas, uma rede de igrejas, e não. Vou até procurar na internet depois, isso que eu me lembrei disso agora. Mas, no fundo, dentro de nós, o sentimento está lá. Está lá, está mal direcionado, né? A gente não sabe o que fazer com ele, mas está lá, guardadinho. E trabalhado, a gente acerta. É isso? Sim, aqui está dizendo assim: o homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada.
Isso tem tudo a ver com tudo que você está falando, porque Na página de entrada no início, né? para você ganhar o mundo, né? E não Uhum. perder o que você veio fazer aqui realmente, que foi se modificar, você precisa ter consciência que você tem que mudar. Tem que mudar por dentro, por fora, de qualquer maneira, tem que mudar. Mas o homem está muito É isso, preocupado com. Fala, poder, pode né? falar. É, Eu acho que o homem está muito preocupado com poder. Eu acho que não é é nem isso com mesmo. dinheiro, não. É com poder mesmo. Quanto mais poder ele quer, ele tem, mais ele quer. Não importa. Não importa o custe, a quem custe, não importa. Se você vai matar uma centena, se você vai projetar uma doença, se você vai. Não importa. Importa o poder que você tem. Quantos me reconhecem como poderoso. Entendeu? E nessa busca pelo poder, o homem se perdeu. Eu acho que ele se perdeu. E quando ele fica sozinho, né, consigo mesmo, eu acho que por isso a grande depressão, porque ele está perdido. Ele não se conhece. E quando você não conhece o Deus dentro de você, você não se conhece, né? Você fica perdido. Você busca, consegue, quer outra coisa, quer outra coisa, quer mais coisa, quer ser superior a um, superior a dois, a três. Você consegue e continua naquela busca que não vai alcançar nunca, porque a gente não veio aqui para isso, né? Não, A gente tem que para evoluir, né, espiritualmente, então, de forma, o que não. está acontecendo? Você está estagnado, né? Está parado. O que você falou nos torna o quê? Insaciáveis, né? Nunca conseguimos matar a É nossa sede. essencial. Não, Ah, porque não aquela. é isso, a gente não Né? está aqui para isso. Né? A gente não Ó, está aqui ó, para isso. ó a música do Titãs aí. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não está aqui para isso. Na sede, né? A gente tem que pensar. Qual é a minha fome? Qual é a minha sede? Né? E é isso aí, tá certo. E aí começa, devido a isso, justamente, né? Quando eu começo a achar que alguém aqui hoje está no poder, que é isso e aquilo, né? A gente esquece de quem realmente nós temos que adorar. Parte para essa adoração. É impressionante o negócio, né? Nós ainda Se somos muito perde frágeis, né? É muito se frágeis, essa é a perde no verdade. vício, né? Se É, perde, aí acaba se viciando em alguma coisa. Ou comida, ou sexo, ou bebida, ou é, drogas, ou tudo, né, de uma vez junto, né? É. Porque eu posso, porque eu posso, né? Eu posso. E parte é. para a derrubada de muitos. E por que você faz isso? Porque eu posso. E é a resposta que eles dão mesmo, porque eu posso. O Jesus no Bonó fala uma coisa, né? Fala sobre isso, sobre a questão. O homem da terra, ele não é, como que ele fala, não é ruim. Ele é assim, mas o que ele quer dizer é que eu esqueci as palavras que ele usa. O homem da terra não é ruim. Não é ignorante que ele fala, mas tem a ver com isso, com a ignorância, é fraco, aliás. Ele é fraco, fraco. O homem da terra não é ruim, é fraco, né? Tá aí. Tudo isso que tu falou tem a ver o quê? Com a nossa fraqueza, a nossa falta de direção. Ninguém quer pensar muito, Porque, né? e quando Pensar você muito fala queima bufa. de Deus, Hum, e quando você fala de Deus, tá vendo? É beata, é isso, é aquilo. Então, é melhor aí você se retrai, né? Você fica quieta e, sabe? Tipo assim, a vida é sua. A ovelha não me pertence. Você é que sabe o é, que vai fazer. o Né? rebanho não é meu. É, É isso? não é meu. O Eu rebanho não não é meu. posso fazer nada. Não Para posso fazer nada. alguns eu até tento, né? Falando de marido, de filhos, eu até tento várias vezes, insistentemente. Mas se não for marido e filho, não, não insisto, porque literalmente não é meu rebanho, entendeu? Esse É. daqui, eu sei que esses daqui são responsabilidade minha. Se eu estou aqui, né, com eles,
alguma responsabilidade eu tenho com eles. Eu posso deixar correr solto até certo ponto, mas de vez em quando eu tenho que dar uma trava, né? Tem que chamar, né? Tem que chamar a atenção. Falar, não é por aí, sabe? A Carol estava até assistindo um pedaço de The Chosen aqui comigo, né? E quando Jesus fala, na temporada 4, ele fala da igreja dele, mas aí a Carol falou assim, mas ele jamais falaria isso. Eu falei assim, Carol, a igreja que ele fala é uma igreja, ele está falando de uma igreja que se movimenta, ele está falando da fé, ele está falando das palavras dele, ele não está falando da construção física, né? Ele fala de uma igreja que se movimenta. Então ele fala, eu falei para ela, deve também ser uma questão de tradução, mas ele não está falando de uma igreja de cimento, ele está falando da palavra dele. Então, de vez em quando, eu dou uma puxada. Não, inclusive, veja bem, Constância, naquela época, no início... você tinha falado de... Então, isso aí é uma coisa que muita gente não entende. Eclésia, ou eclesia, no seu pronúncia, com o seu grego, vamos botar eclésia mesmo, né? Eram lugares de reunião dos crentes. Mas não havia necessidade de ser somente cristão, não, mas geralmente era isso que acontecia. O fulano cedia lá o quintal dele, ali se formava aquela reunião, né? O outro... E depois, né, no livro, aquele famoso livro, né, Elis, o Esquina de Pedra, que a gente vai ver quando a Igreja Católica começou, né, a se virar uma instituição. Não existia Igreja Católica, desculpa. Depois que começaram a institucionalizar essas reuniões, criar regras, virou o negócio da profecia, né? Tirou a mediunidade da parada. Aí começa sim, criar locais próprios para isso. Inclusive, né, onde havia os pagãos que tinham seus templos, começou a invasão dos templos dos pagãos. Acabava com aquela religião deles ali e botava cristianismo. Por isso que existem nichos na igreja, é coisa própria do pagão. Jesus, no momento nenhum, falou, faz um prédio, bota uns nichos aí para a gente orar para fulano e ficando, nada disso. Mas é o tal negócio. O que Haroldo Dutra fala com muita razão, né? Vamos ler a Bíblia, ler qualquer coisa antiga, mas nos colocando lá. Aí tem essa dificuldade. A Carol não está errada, não. Pelo ponto de vista que foi ensinado a ela, é isso. Sempre existiu igreja. São Pedro foi o primeiro Papa. Você sabe, o Conselho, quando houve o primeiro Papa da Igreja Católica, que ano foi? Não. Ano 600, mais ou menos. 603, 600 e alguma coisa. E se chamava Focas, o primeiro Papa da Igreja Católica. Olha só, foi fundado em 323 ou 328, não me lembro bem, que foram dois concílios, um próximo ao outro, pelo Constantino, né? Então, acho que 323 se tornou religião oficial do Império Romano. 328 virou a instituição. Igreja Católica significa universal, da palavra católica. Apostólica, derivada dos apóstolos, né? Jesus, né? Romana. Tinha um pouco de paganismo no negócio. Tinha, não, tem até hoje, né? É uma história que realmente não é ensinada para gente. Essa é a grande realidade. Aí a gente pega a tradução e não entende. Entende do jeito que nós vemos, não do jeito que realmente existiu na época. Ok? Vamos lá? Ok. Vamos? Então, leia a pergunta e a resposta de novo. Ok. Pergunta 561. Não, eu li ao contrário. 651. Eu olho para o número e leio ao contrário, vê se pode. Você deve ter dislexia. Estão falando tanto de Jesus que lá naquela época a língua era hebraica, de trás para frente, não é de frente para trás igual não. É o contrário. Tá? Você está lendo aí já, se preparando já, né? Vamos lá. 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não.
que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. E outra coisa, essa questão também do ateu. Tem muita gente que não é ateu. A gente fala, fulano é ateu. Mas não é que ele é ateu. Ele acredita em Deus. Ele não acredita no que falam para ele, da forma que falam para ele. Realmente não tem pé nem cabeça algumas coisas. A história de Adão e Eva, do jeito que a gente lê, não é. O pessoal jura de pé junto que é. Né? Caim matou Abel, foi para a terra de Nod e lá arrumou uma mulher e se casou com ela. Aí o pessoal, pô, que mulher é essa? Que Nod é esse? Né? As explicações, aí vem aqueles sistemas que eu escuto de vez em quando, que não é brincadeira, não. Até eu, até eu quero me tornar ateu certas horas, viu? Não acredito que realmente, né? Só faltou falar que Nod era um macacão e as mulheres que iam na terra de Nod eram as macaquinhas. E Caim se casou com a macaca. É a única coisa que falta um sistema, que falta criar, né? Então, o sentimento todo mundo tem, inato, que foi criado por algo. Como é que isso funciona? Aí que está o problema. Quando fica muito. Fábio, Ah, fala. essa igreja que você falou de ateus, desde o momento que você monta uma igreja, né, um culto, É uma reunião, né? uma reunião com tantas pessoas, acaba havendo uma adoração de repente, aquele que se diz o papa da igreja, né? Porque a gente sabe que o ego dele não vai ficar só em discussão filosófica, né? Alguma coisa de adoração ele vai querer receber sobre isso, né? E as pessoas que estão lá ouvindo é porque estão se saciando lá, estão, entre aspas, adorando, né? A fome. Você está matando a tua... porque se você vai lá, você não vai filosofar, não vai haver troca, só ele vai falar. Você vai ouvir, né? Você vai engolir aquilo, ele se torna um Deus para você. Né? Desde o momento que não há uma discussão, né? Porque desde o momento que não há uma discussão, você não senta na mesa e bate um papo, e há uma discussão, uma troca, você só recebe, né? É uma adoração. Né? Você está engolindo aquilo ali, aceitando, fica e volta. Desde o momento que você volta, é porque aquilo te saciou. Né? Então, né? Está havendo ali uma adoração. Né? Ele está sendo visto como um Deus. Então, como é que você pode dizer, eu não acredito em Deus, se você coloca aquele como Deus? Né? É um mito. É uma filosofia que deve ser discutida com eles, né? Porque desde o momento que não existe Deus e você coloca um ser humano normal, né, como Deus, mata a sua sede, né, de adoração, então você não é ateu. Exatamente. Isso aí, essa é a lógica. O sentimento está aí dentro da gente. Está sendo bem direcionado. A gente não está sabendo direcionar nesses casos aí. Agora, hein, eu vou contar uma coisa para vocês. Tá? Na época eu tinha entrado para o espiritismo, né? Depois eu fico olhando e pensando, meu Deus. Aí eu pensei, mas cara, tem que conhecer como a doutrina vê. Aí eu descobri que a FEB tem livros, alguns livros traduzidos em inglês. E esse cara nos Estados Unidos. Pô, será que se eu comprar o livro A Gênese e mandar para ele, será que ele vai ler? Olha só a minha ideia na época, o local da igreja, né? Então, eu pensei comprar o livro e mandar para aquela igreja, a Gênesis, traduzir, né? Traduzido para o inglês ia ser fácil ele ler, né? E ali, ele tinha ter já algumas ideias que o negócio não é totalmente como ele aprendeu. É algo diferente. Foi o meu pensamento na época. Não sei por que eu não botei para frente isso, não. A empolgação mas eu acho que esse tipo de gente não quer aprender nada, não. Quer ratificar a própria ideia, né? Também, né? Deus. Ele não é Deus, você não está querendo Deus. aprender. Ainda mais uma coisa que seja diferente daquilo que você
ratificou, né? Aprendeu a vida inteira daquela forma, né? Aquele negócio, né? O síndrome de Gabriela, né? Eu nasci aqui, assim, Nasci assim, né? vou morrer assim. Vou morrer É isso assim. que eu falo para a Carol. A Carol de vez em quando fala, mas você não é, você era assim. Eu falei assim, mas eu não sou Gabriela, entendeu? Eu não tenho síndrome de Gabriela. Eu pretendo evoluir. E eu estou tentando, sabe? Tá Fiz fácil, coisas Conselho? Tá erradas. fácil? Diz pra mim, É, tá fácil? Hein? bom, chegar a essa caminhadinha depois dos 60 anos, nossa, foi difícil pra caramba. Sabe, deixar de ser mulher xícara o tempo todo, só de vez em quando, foi difícil dessa. A Carol de vez em quando fala, você não era assim, mãe, você era mais. Eu falei assim, mas não vou me desgastar por coisa pequena, Carol. Não vou, não vou. Deixei de ser mulher xícara. Só sou de vez em quando. Agora nós somos todos Olha o bullying. tempo que a gente perde com coisas que a gente às vezes não pode mudar. Não vale a pena. Agora nós somos bullying, né? De pouca fé, mas já somos alguma fé. Estamos melhorando. De vez em quando. Já deixamos de ser xícara para virar bullying. Bullying, já está melhor. Está melhorando. Bom, e olha que demorou muito isso, hein? Bota tempo nisso. Eu só espero que na próxima eu já venha com esse sentimento, né? Não quero começar do zero de novo, pelo amor de Deus, né? Porque se eu demorei numa encarnação 60 anos para tomar jeito, né? Não tomei, né, completamente, um pouquinho só. Você imagine, reencarna e demora mais 60 anos de novo. Tem a santa paciência. Na próxima encarnação você espera ser açucareiro, que é bem doce, bem suave. Isso, já, né? Eu tô seguindo. Não, mas veja bem, né? A nossa fortuna é essa. Não é isso? Nós temos o que nós vamos levar, né? É isso aí. Então, de alguma forma, na próxima reencarnação, isso vai se manifestar. Se é rápido ou não, mas vai. Com certeza. Mas não pode demorar muito, né, Fran? Não, você já pensou chegar aos 40 anos na próxima encarnação, do jeito que eu era antes? Não. E desde a aborrecência, a gente já se manifesta de acordo com a encarnação anterior, não é isso? Na aborrecência, né? É só aborrecimento, não é isso? Espero que na próxima a gente seja adolescente. Vamos ver se a gente já é adolescente, porque a manifestação nossa ela começa já nessa fase aí dos 12, 13, 14 anos em diante. Nossa manifestação começa. Aí começa a aparecer aquilo que nós, né, carregamos, trazemos conosco, com o que já nos é passado. Aí vem, espero, né? Com pouca fé, mas tenho fé, né, que a gente já vai vir um pouquinho melhor. Não vou falar muito também, pelo tem menos muita coisa para corrigir. Tá agora, né? Pelo menos nesse ponto que a gente está agora. Nos esforçando, né? Nos esforçando, sabendo que não vai conseguir nessa vida ir muito além disso. Exatamente. Né? É até uma coisa interessante. Falando um negócio da minha família, que eu achei muito interessante. Não sei se você já ouviu falar do Wagner Paixão, um médico da turma do Haroldo Dutra, ele é excelente também. Excelente. Ele agora até implantou cabelo. Eu nem reconheci um dia desse. Ele tem, na internet, se você procurar, ele tem muita palestra dele. É muito bom mesmo, muito bom. E ele foi lá em Minas, lá no Centro Espírita, lá que o meu irmão era dirigente, não é mais, mas era. E né, ele recebeu até uma mensagem pequenininha da minha mãe. E o Luciano, meu irmão, ficou todo alegre, a família toda alegre. Ele conversou muito com meu pai, conversa sempre quando ele vai conversar com meu pai, e ele falou para o meu irmão, Luciano, tudo bem, ela trouxe a mensagenzinha, foi dada a ela, né, tal, essa condição, mas fique feliz, pelo menos que eles já estão olhando para a vida espiritual de outra forma. Mas pela idade, principalmente do teu pai, é o máximo mesmo, é isso, tá? Não pense que teu pai daqui para frente vai ser santo, não. Ele já chegou num ponto, um patamar muito legal para essa reencarnação. E eu achei isso interessante, que serviu para mim também, né? Vou tentar ir além, mas se eu não conseguir, pelo menos sei que só a gente já ter essa visão que nós temos hoje de vida espiritual,
Então, uma importância tremenda. Então, com certeza, na próxima, a gente vai tomar mais cuidado com algumas coisas que nós fizemos nessa, né? Não vamos fazer ou tentar não fazer, certo? Às vezes é difícil. É. Às vezes é difícil. Esquecer dessa questão da xícara, né? Vamos esquecer disso, pelo menos. É só Pelo menos. Pelo menos. Não virar mulher assim. Não, mas é verdade, eu era fogo na roupa. Eu não engolia desaforo, não. Não engolia é. mesmo. Não engolia mesmo. Bom, vamos lá. Vamos lá para 652. 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Ó, essa pergunta aí é muito direta, né, essa questão que o Kardec fez das divisões, né? Ou seja, a lei natural é fonte da adoração, ou seja, das leis divinas, vamos botar aqui, né? Das leis divinas nós vamos tirar essa fonte que nós, né, desse sentimento inato que está lá. Quer dizer, não tem muito o que falar dessa pergunta aí, porque realmente ela está bem clara, né? A resposta vai estar, né, muito a ver mesmo com a pergunta, ou seja, é daí sim. Tem um sentimento inato, da onde vem essa, né? Onde é a fonte desse sentimento inato? Né? Dessa lei, né? Para nós, inconscientemente, é uma lei. E depois que nós tomamos conhecimento, essa lei se apresenta mais ainda. É isso que é interessante. Por isso que se chama aqui esse primeiro item objetivo da adoração. A gente passa a compreender que é uma lei, mas é uma lei porque, veja bem, nós temos uma ideia muito ruim de lei, da palavra lei. Que a gente acha que a lei está sempre para corrigir, para sufocar, para não sei o quê, não sei o quê. E a gente vê também algumas pessoas falarem que as leis estão aí para nos proteger. Também já ouvi falar isso. Tem gente que Sim. briga com a lei, né? Mas eu já vejo hoje, eu não vi assim, as leis existem, mesmo as humanas, para nos proteger. Então, dentro do que nós sabemos sobre leis divinas, né, a adoração não é bem para nos proteger, é para nos ligar com o Criador. E nos ligando, nós estamos o quê? Super protegidos. Sim. Não é isso? Então, a pergunta é essa. Como está aqui? A fonte originária da adoração são essas leis divinas? Como falava o Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante, né? Vou falar alguma coisa? Então, vamos ler a pergunta e a resposta. Vamos lá. Pergunta 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Ah, isso é outra história. Porque cada um vai estar no seu nível evolutivo, cada um tem uma forma de ver. Por exemplo, o dirigente do. Era dirigente na época do CEOI, né, o Centro Espírita o Jesus Gonçalves, aí na rua Mapendi, em Jacarepaguá. Ele foi aos Estados Unidos e pediram a ele para inaugurar lá. Ele inaugurou 3 casas em um mês. Ficou um mês lá, inaugurando casa espírita, né? Em uma cidade, outra cidade, né? E ele contou na época, a Elisa se lembra da história que a Elisa viu, né? Da casa que ele tinha comprado, para lembrar da história, Elisa? Lembro. A avó dele, a avó do Bira, né? Bira Frontin, se não me engano. A avó dele, quando morreu, deixou uma casa, tá? De herança para ele. Ele não sabia o que fazer com essa casa. Ele era médio lá naquele Maria Angélica, né? Que é lá no Recreio, Centro Espírita, né? E ele já recebia várias entidades. Aí o Gerson Gonçalves
né, o famoso alarico da época de Roma, o Bárbaro, né, convidou ele, poxa, vamos fazer um trabalho junto. E ele, quando herdou a casa, pensou, vamos embora, vamos fundar um centro, vamos, né? E fundaram o Centro Espírita, né? O CEOI, né? Centro Espírita, não, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E o negócio deu muito certo, cresceu demais. Ao lado tinha um casarão enorme, né? E a pessoa do casarão enorme, não sei qual foi o motivo, se foi falecimento, né, desencarne, foi. Sei que resolveu, né, saiu do casarão, largou o casarão, mudou, sei lá, e resolveu e falou: Ô Bira, não quer me comprar isso aqui, não? Eu ficaria muito feliz se você comprasse isso aqui. É para fazer, né? Você. Né? E ele encarou, encarou. Não deve ter sido uma quantia baixa. Bom, ele foi lá nos Estados Unidos, estou falando isso porque ele foi na época que ele comprou essa casa. E ele falou: olha, está no meu trabalho. Perguntaram a ele sobre o que era, não, o que fazia o Centro Espírita, né, o Gerson Gonçalves. E ele foi falando. Cresceu muito, inclusive agora nós compramos um imóvel, estamos até meio que tem que pagar as prestações, foi combinado, é difícil e tal, mas estamos lutando, está dando certo. Bom, os americanos lá e os brasileiros moradores lá dos Estados Unidos fizeram uma senhora vaquinha. Uma vaquinha não, tá? Trouxeram um rebanho. E no dia que ele ia embora, se encontraram com ele no aeroporto e toma. Ele, que é isso? Eu não vim aqui, não estou cobrando nada, não vim pedir. Não, não, toma. Aí um amigo dele lá falou: ô Bira, aqui nos Estados Unidos, como nós somos muitos materialistas, tá? Nós fazemos questão de doar dinheiro, seja qual for a religião, é normal. É a prática nossa. Quer dizer, você não aceitar isso será uma desfeita que tu não tem ideia do tamanho dessa desfeita. Então, lá tem essa prática. Aqui essa prática, infelizmente, é utilizada de outra forma, né? É o galho sagrado, a pedra lá do Rio Jordão, né? A água do Rio Jordão, a pedra do Monte Sinai, etc. Né? Aqui, se tiver dinheiro, eles ainda tiram da gente. Tira, aqui é diferente, infelizmente, né? Mas lá, veja bem, eles acham que isso é importante demais, manter, tá, a instituição, né? E bonita, tal, quer dizer, é deles, é uma forma de adoração deles. Porque eles são realmente muito materialistas, apesar que tem muita gente lá também que não é bem assim, né? Estamos falando a grosso modo. Então, cada povo tem uma forma diferente de fazer a adoração. Estamos falando do século XXI, tá? Estamos falando de agora, século XXI, essa história. Não é a história de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, não. Então, sempre existiu, sempre existe entre os povos, mas cada um adora da sua forma, do seu ponto de vista, da sua evolução, sua cultura, né, suas tradições. Mas sempre existe esse sentimento em todo mundo. E a pergunta que vem tem muito a ver com isso aí que nós estamos, que aí Kardec vai continuar, já com outra, né, mas vai entrar nisso aí, desse assunto, dessas formas de adoração, de uma forma, lógico, mais abrangente, mas é isso aí, né? E a gente vai ver, não tem, a gente fala sempre do cristianismo, né? Se a gente for olhar o muçulmano, né? O islã, for olhar o budista, então vamos ver formas totalmente diferentes da nossa de adoração. O hindu, né? A Índia, né? Mas cada um Porque leva seus. o hindu são muitas deidades, né? Apesar dele ter lá Brahma. deidade maior, eles têm muita deidade, então fica É. muito misturado. Sim, mas a Mas adoração maior é o chefe Brahma, da deidade, é o é, Brahma, né? Lá é, também tem a Santíssima Trindade, né? Tem esses lances todos também, né? é. Igual um pouco de nós, né? É isso aí. Então a gente vai vendo, né? A China, né? Na China, a gente vê, eu sei pouco sobre essa história de comunismo. O comunismo não acredita em Deus.
Assim, nós tem lá dois grandes mestres, né? Enviados por Jesus, né? O Tao e o Confúcio, né? Confúcio. Né? Que são mestres mesmo, não é? Quer dizer, isso também tem um modo deles próprio, né? O Japão, então, o sentimento existe em todo o planeta, todo o planeta. Mas eu tenho certeza que os únicos que batizaram o canhão fomos nós. Tenho certeza disso. E nós somos da raça ariana, né? Os quatro grandes grupos que veio de Capela, os mais indiferentes, como o próprio Emmanuel fala, sem deixar de adorar também. Fechamos o assunto, o objetivo da adoração. Vamos para a adoração exterior? Já falta pouco tempo, mas vamos embora começar. Falta 6 minutos. Vamos embora. Vamos lá. Adoração exterior. Capítulo, pergunta 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? Boa pergunta, né? Sim e não. Conforme nós já começamos a falar aqui, né? Porque a verdadeira, vai responder aqui, que é a verdadeira adoração do coração, tudo bem. Mas tudo é aproveitado pela divindade, pelos espíritos superiores. Por exemplo, nós lemos no livro do André Luiz dessa semana a hóstia. Não lemos? Os espíritos superiores chegaram, né? Como é que eles fizeram? Eles energizaram, né, tudo lá, não é isso? E Sim. a hóstia, em cada um teve um efeito, né? Apareceu diferente, né? De um para o outro. Chega naquela senhora, ela brilha, desceu brilhando e foi para onde? Coração. Coração. Veja bem, eu, se for numa igreja católica hoje, não é que estou querendo me. Eu não vou tomar a hóstia, apesar que eu fui batizado. Eu não vejo mais Mas a hóstia é para quem fez necessidade. comunhão. Eu batizado, não, desculpe, fiz a comunhão, primeira comunhão, desculpe. Eu fui batizado e fiz a primeira comunhão na igreja católica. Mas hoje não vejo mais necessidade hoje da hóstia, tomar a hóstia. É uma manifestação externa, exterior. Mas aquela senhora lá, que deve ter o coração muito melhor que esse aqui, né? De repente ela faz questão, tanto que ela encarou lá, né, a fila para tomar, e a gente viu o efeito. A divindade vê isso mais que a gente. E tanto que o André viu no plano lá espiritual e passou para a gente essa novidade, né? Olha lá, tal, presta atenção. Então, a adoração externa, acho que tem muita validade. É melhor do que a adoração do Beato da Sexta-feira Santa, não, Edith? Está chegando Sexta-feira Santa, É. né? Entendeu bem a diferença? Tem gente que é a questão da Bíblia, né? E aí vai por diante, né? Os cristais, né? Fran, eu só posso. Se eu ser meus cristais, eu me sinto inseguro para fazer qualquer ato mediúnico. Não é que a gente vai trabalhando em si nós sobre essa necessidade ou não. A folha de não, a galho de arruda. Aí, eu gosto de ser orado, eu gosto de rezar com galinha de arruda, não nego, não, adoro, aquilo me dá uma paz, faz uma limpeza, que eu sou. Tem muitos anos que eu não faço isso, mas isso aí é, né, pisando em casca de ovos, uma boa. Então são coisas exteriores que têm o seu valor realmente. Mas só que nós estamos aprendendo realmente o que é adoração, né? Qual o objetivo, como devemos agir. Mas isso não significa que a gente vá, a partir de hoje, pô, né, botar o dedão lá, nossa, tá com nada, etc. Coisa e tal. Tem que haver um respeito da nossa parte, porque a espiritualidade foi lá, os espíritos superiores também, a espiritualidade bem grande, foi lá fluidificar a água, fluidificar as hóstias, né, energizar tudo. Nós não iriam. Esse povo está muito atrasado, ainda pensa em hóstia. Não. Tá? Então a pergunta é essa aí. Mas vamos deixar para continuar ela semana que vem, né?
Aí vamos ver o que é que nós estamos ainda usando para adoração exterior. O que é que você usa ali? O elefantinho com a bunda virada para a porta da sala? Não, meu elefante nem tá perto da porta. Ai, Consuelo, o que é que você usa de adoração exterior? Pode falar, não Ah, tem eu tenho um problema não. cordãozinho de Nossa Senhora aqui no meu pescoço. Aí, Uma Nossa Senhora pequititinha que a Carol me deu há muitos anos. Acho que foi o primeiro emprego dela. Eu nunca tirei do pescoço. E quando o negócio aperta, eu seguro a santinha e começo a falar com ela. Tá aí mesmo. então. Não, então, isso não tem nada demais. Agora, veja bem, nós estamos aprendendo que isso também não deve ser um entrave na nossa vida. Aquela história, eu perdi minha santinha hoje, né? Eu fui assaltada, perdi e tal, e, pô, meu Deus, o que vai ser da É, minha vida daqui para frente? não, Tá não chega entendendo? a tanto, não. Não Só é ia ficar isso? chateado. Isso é uma muleta para gente, é uma muleta. Mas se a gente perder a muleta, a gente sabe que quem sabe andar sozinho. É isso? É. Mas é legal. É uma pergunta muito boa mesmo, né? Só que a gente tem que começar realmente a nossa direção, né? Que a gente está falando o tempo todo aqui, né? Dirigir da direção dessa adoração. Bom, vamos parar, Edilson? Para a Vamos. semana que vem, essa aí? Ah, É, a gente ficou de falar sobre sexta-feira, né? Depois que desligar, né? Eu falo uhum. agora. Depois que desligar a gente fala. Tá bom. Então, semana que vem, quarta-feira que vem, vai ser dia 23, 23. dia de E São é São Jorge. Jorge. Aniversário do meu irmão, tá? Não sei porque ele chama Luciano, tinha que chamar Jorge também, né? Pois é. Interessante Ai, ai. observação. Você falou, não, para sua mãe, tá errado o nome dele, não podia ser Não esse. tá errado, é. O Chama nome Jorge. dele não podia ser esse, o nome dele tinha que ser Jorge. Jorge, Jorge da Capadócia. Bom, então vamos lá. Sexta-feira, não posso anunciar. Segunda-feira, libertação. E quarta-feira que vem, eu já ia falar São Jorge, quarta-feira que vem, o livro dos Espíritos continuando esse assunto. Aí, a questão da adoração, tá? Eu acho que tem gente hoje que É, acredita mais em São Jorge que em segunda-feira é Deus. feriado, né? É feriado, Segunda-feira é mas. feriado. É feriado, mas Sexta sei também? lá. Sexta-feira da Paixão, que nós vamos conversar, né? Não, não é a da agora, não. A Não, a outra. outra Não, não. outra não. A outra é Outra não, feriado outra é só até normal. quarta. É. A outra a gente Ah, é toca feriado até normal, quarta? Consuelo, né? Ah, A gente toca Porque normal. tá. tá até São Jorge, depois São Jorge que chega, né, Consuelo? Ah, é Depois isso ainda vai aí. ter 1º de maio na outra semana. Ai, meu Deus do céu, é É, muito feriado. nossa, cheio de Dia feriado. do trabalhador. Então, a outra semana vamos tocar direto, né? A gente só vai ver Tá. agora, sobre sexta-feira agora, né? Que geralmente família, tal, parente, né? Visitar alguém, É. alguém vem visitar, vamos conversar. Então, tá dado os recados. Alguém mais quer dar mais algum recado? Não, chega de Bom, recado. Consuelo, você faz a prece hoje? Fácil. Pensei que ela Vai ia dizer, não desligar é o. sexta-feira. Que seja, talvez você não venha, entendeu? Ah, Te eu peguei. pensei que ela ia dizer assim, não é sexta-feira. Ah, eu sabia que a Flor ia falar isso comigo. Já tinham buchado aqui no meu ouvido. É, Falou assim: ó, se Viu, viu? preparem. Se porque preparem. Hoje tem um grande difícil. número de participantes hoje. É, Eu Hoje fiz, está eu batendo fiz recorde. a, eu fiz a prece de abertura, entendeu? Alguém tem que fazer o encerramento. tá. Vai ser com a gravação? Ou Eu vou você vai tirar. desligar? Deixa eu, Tá. deixa eu desligar aqui.